Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso podcast do Apocalipse. Então vamos começar, irmãos, capítulo 8 de Apocalipse. Eu vou ler aqui os 2 primeiros versos, pode ser? Pode, irmão. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por meia hora, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Meu irmão Wagner Nunes, o que você pode trazer para nós aí? Amém. É importante nós compreendermos que o livro selado de 7 selos, Jesus, a cada selo que ele vai abrindo, ele vai nos contando o que vai acontecer na última semana. Na verdade, o livro selado de 7 selos fala o que vai acontecer na última semana que vai anteceder a volta de Jesus. E, obviamente, falando também sobre a volta de Jesus. Recapitulando, o primeiro selo é Cristo enviando suas testemunhas, vitorioso para vencer. Depois, o segundo selo, que é o cavalo vermelho, tirar a paz da terra. Jesus disse que não veio trazer paz, mas sim espada. E no terceiro selo, fome. Tudo consequências da ação das 2 testemunhas. E depois, o quarto selo, que é verde. Aí vem o anticristo, se manifesta, mata as testemunhas. Quinto selo, o que acontece com as testemunhas. O sexto selo, os sinais da vinda de Jesus e, consequentemente, a vinda de Jesus. Então, nós precisamos compreender que o livro selado de 7 selos, ele não é um evento, as trombetas outro evento, as taças outro evento. São eventos paralelos. Então, quando é aberto quando é tocado as trombetas, podemos dizer assim, é o zoom do livro selado de 7 selos. E quando é aberta depois as 7 taças é o zoom da grande tribulação que vai acontecer com os marcados, referente às últimas 3 trombetas. Nós precisamos compreender esse detalhe que é muito importante. E quando houve um silêncio no céu, o pastor Pedro, eu assisti ontem e hoje, assisti umas 3 vezes um vídeo que ele deixou, que está no canal dele, Se você não pôde assistir, é só clicar lá, canal ID, Silêncio no Céu, se eu não me engano. Acho que esse vamos deixar aqui embaixo também, irmão Wagner, depois isso. Os irmãos poderem assistir. Vai deixar aqui. Pode deixar, isso aí. Eu nunca ouvi ninguém falando sobre Silêncio no Céu. Ele foi o único que eu ouvi explicando, e foi uma explicação assim maravilhosa. A conexão que ele fez com as muralhas de Jericó, meus irmãos, foi tremendo. Amém. E exatamente, eu gostaria de ler com os irmãos esse evento. Para quem não sabe, Jericó tipifica o milênio. É o repouso sabático que nos resta. A terra prometida para a igreja é exatamente o milênio, a Jericó. Então, nós precisamos conectar com os eventos que aconteceram nessa questão das muralhas. Antes deles cercarem as muralhas, foram enviados 2 espias, tipificando as 2 testemunhas. E pregou o evangelho para Raabe e toda a sua família. Raabe foi salva porque respondeu, e a sua família tipificam as nações que entrarão no milênio. E tendo esse entendimento, quando nós lemos aqui Josué, capítulo 6, vamos ler aqui a partir do verso 1, para compreendermos esse silêncio no céu. Esse silêncio tipifica o dia da expiação. Se nós conectarmos com Levíticos 23, se eu não me engano, é 23 ou 25, acho que é 23, lá fala sobre o dia da expiação, e nós vemos lá que nenhuma obra servil a igreja deve fazer, ou seja, haverá um determinado silêncio para a igreja, porque ali é um dia de preparação. E o que está acontecendo aqui antes das muralhas de Jericó caírem é exatamente esse silêncio. Vamos ler? Capítulo 6 de Josué, verso 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entregarei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Olha aí, o seu rei, anticristo, os seus valentes, os marcados. Nós vamos possuir a terra por herança. Vamos conectando. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias, conectando com 6 dias de trabalho, ou seja,
Um dia para o Senhor como 1.000 anos como um dia. Então, 6.000 anos de trabalho para que no 7º milênio nós possuamos a terra por herança. Vamos conectando. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas. As 7 trombetas que os anjos recebem em Apocalipse, que mais para frente nós vamos meditar. De chifre de carneiro, ou seja, do jubileu, adiante da arca. No 7º dia, Deus concluirá a sua obra através de nós, conosco. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Vamos pular aqui para o verso 8, para ganharmos tempo. Depois os irmãos leem em casa o capítulo todo. Assim foi, verso 8, que como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram a tocar as trombetas. Olha aí, tudo conectado com as 7 trombetas de Apocalipse. E a arca da aliança do Senhor os seguia. A arca tipifica o trono de Deus. Quantos lembram que nós meditamos sobre os 4 seres viventes, os 24 anciãos, que são literais, que apontam para a igreja. Nós estamos diante do trono do Senhor, em total comunhão, cheio do Espírito. Verso 9. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Agora, olha o detalhe no verso 10, conectando com o silêncio, que lemos aqui de Apocalipse 8:1. Porém, ao povo ordenava Josué. Josué é uma tipificação de Cristo. Então, Cristo ordenando para nós, enviando as testemunhas, estando conosco, dizendo, não gritareis, olha o detalhe, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca. Houve um silêncio. Até ao dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Então, as conexões são tremendas com o dia da expiação. E o que vai suceder? Depois que Jesus Cristo sair do sumo, o nosso sumo sacerdote, sair do Santo dos Santos para expiar os nossos pecados, vai haver, de fato, o grito. E aí o Espírito me conectou aqui, me fez lembrar Apocalipse, capítulo 11, verso 15, no soar da última trombeta. Olha só, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Tomaremos posse da nossa Jericó. Então, realmente, o que o pastor Pedro falou, nessa conexão aqui com Josué, foi tremendo. Eu não conhecia, nunca ouvi ninguém falar, e, de fato, pastor Pedro, foi maravilhosa essa conexão. E edificou demais a minha vida. Sim, sim. Nós pegarmos aí as passagens de Levítico 23, aí, do 26 ao 32, e também, especificamente, lá de Levítico 16, entre os versos 29 e 31, lá tem aquela expressão, afligireis as vossas almas, haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, haverá jejum, e neste contexto, quando nos deparamos num cenário como este, e lá na terra de Israel mesmo, os judeus, quando praticam essa solenidade da expiação, não tem qualquer movimento, existe um silêncio de fato lá, não, é como se fosse um lugar deserto, abandonado, as ruas ficam desertas, o ambiente totalmente silencioso. Então, quando nós deparamos com esse tipo de cenário, nós realmente realizamos essa conexão com o 7º selo conectando com o dia da expiação. Duas coisas bem interessantes, rápidas, que eu vou trazer aqui também, é que em Josué 6, verso 5, diz que teria que tocar longamente o chifre de carneiro berrante. E essa palavra, como o pastor Pedro trouxe aqui, não tem no hebraico essa palavra de uma forma tão nítida. O que ali nós encontramos, a palavra hebraico é Iovel. Iovel, né, os judeus, eles já fazem essa associação com a trombeta de jubileu. Então, interessante realizar essas conexões do contexto de Josué, do Muro de Jericó, porque a palavra usada ali no original é o mesmo que encontramos em Levítico 25, Levítico 27, em Números 36, onde faz a menção do jubileu. Muito interessante. Outra coisa muito curiosa que eu encontrei hoje é que lá mesmo no Apocalipse 11,
onde as duas testemunhas são chamadas pelo Senhor, ali tem um terremoto. E neste terremoto cai a 10ª parte da cidade. E como eu trabalho numa área que envolve obras, eu olhando aqui os meus processos, eu percebi na planilha orçamentária de uma obra, entre 6 até 10% de uma obra equivale aos muros. Então, tem uma conexão bem interessante aí, da 10ª parte de uma cidade caindo com os muros de Jericó. Então, essa parte de Jericó, ela é impressionante. Meus irmãos, se vocês não conseguiram fazer ainda as conexões, façam, tá? Porque é impressionante, tudo. Quando você encontra toda essa história e você vê quão impressionante é, como a palavra de Deus, ela se repete, né? Como Deus diz, né? Ela anuncia o fim desde o princípio. E se vocês forem olhar bem o que aconteceu naquele momento, Deus manda 2 testemunhas para espiar a terra e diz assim: vai e olha, né? Vê o que tem ali, vê se tem alguma coisa de bom aqui para se salvar. Mas, a princípio, aquela mulher, Raabe, segurou ele e protegeu. E foi feito um pacto ali, meus irmãos. Esse ponto é importante. Foi feito um pacto onde, se ela protegesse eles, não entregasse os planos que estavam ali, né? Deus protegeria ela. Mas precisava de um sinal. E a gente vai falar, eu acredito, desse sinal nos últimos versículos aqui. Precisava de um sinal. Um sinal precisava estar posto. Nos traz exatamente na mesma comparação do Egito, que um sinal foi colocado nos umbrais das portas para quando o anjo do Senhor passasse, não atingisse a casa, né, dos filhos de Israel, do povo de Israel. Então as conexões são tremendas. E quando a gente vê a questão deste silêncio, a gente vê que eles rodeavam a cidade, rodearam por 7 vezes tocando buzina. Mas ao povo de Israel foi dito: fiquem em silêncio. E quando se acabou o toque da buzina por 7 vezes, 6 vezes ou 7 vezes, acho que foi 6, seguraram, né? E aí houve um silêncio. Depois tocaram aquela trombeta como se não tivesse tocado antes nada. Depois daquele grande silêncio, entende? Então foi necessário o silêncio. E essa conexão, ela é muito importante para os irmãos entenderem. Por quê? Nós estamos falando aqui, a partir dos próximos capítulos, da abertura de algumas trombetas que vão ser tocadas. Mas, em específico, neste capítulo, a gente conseguiu identificar uma trombeta em especial que está sendo falado aqui, que é a trombeta do Senhor, a conexão que o irmão Ricardo falou aqui, eu acredito que ele vai trazer também, sobre o dia do ano jubileu, que é a repetição. Se a gente for olhar aqueles fatos, eram os mesmos fatos das festas. Mas, no ano de jubileu, tinha um toque de trombeta especial, e a gente não pode esquecer disso. Por quê? Porque era a representação do fim. É como se fosse a representação do final de todo aquele ciclo, né? E a gente conseguir fazer essa conexão do jubileu, ele é muito importante. Mas a respeito desses versículos que eu quero trazer, eu separei um ponto importante para os irmãos meditarem aqui. Porque muitas vezes a gente pensa assim: olha, como a gente viu lá no 5º selo, né? Até quando, Senhor? O Senhor não vai julgar? Não vai vingar o nosso sangue? Vai ficar em silêncio? Até quando o Senhor vai ficar em silêncio? Não vai mostrar a sua juíza, o seu juízo sobre a terra, né? Não vai mostrar aqui, né? Todo o teu poder. Até quando a gente vai ficar sendo humilhado? Praticamente é isso. Olha só que interessante os versículos que eu trouxe aqui, que está lá em Isaías 42, do 10 a 16. Diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra, vós os que navegais pelo mar e tudo quanto nele há, vós terras do mar e seus moradores. Alcem a voz ao deserto e as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem no cimo dos montes. Olha só, está nos trazendo exatamente para esse último momento. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra e lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. E olha o versículo 14, o que ele diz: por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como parturiante, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Então, quando a gente pensa que uma pessoa esbaforida é uma pessoa que de tanto correr está cansada ou de tanto gritar, entende? Então, está nos trazendo para esse grito único, que é exatamente esse último toque de trombeta, após o quê? O silêncio no céu.
tá? E continua dizendo ali, ó. Os montes dos outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Falo-eis andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos em planos. Estas coisas lhe farei e jamais irei desamparar. Então, meus irmãos, a conexão aqui é perfeita. Porque é isso que os textos estão querendo nos apresentar. E quando a gente vai exatamente nesse contexto geral das festas, a gente vê esse ponto acontecendo. Porque existia, e esse aqui é um ponto muito importante, tá? Toda reunião solene, que era apresentada nas festas fixas, o povo precisava, sim, tirar um dia de descanso. Mas na última reunião solene, aquele que não respeitasse, não que os outros não precisavam respeitar, mas naquele que não respeitasse, seria eliminado do povo. E o momento da entrada do sumo sacerdote no lugar santíssimo, aquele era um momento de muito respeito que o povo precisava ficar em silêncio. Até quando? Até a saída dele. Então, é fantástica as conexões que a gente consegue ver aqui. E conectando esse segundo verso, a gente vai lá para Apocalipse 15, no versículo 1, que fala, né? Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com esses 7 últimos flagelos se consumou a cólera de Deus. Quando a gente vê esses anjos, são os anjos das igrejas. São aqueles anjos que estão sendo apresentados lá também, no Apocalipse 1, versículo 20. São esses mesmos anjos. Então, a igreja estará tocando essas trombetas. A igreja estará à frente com a mensagem de Deus nos últimos dias. Uma mensagem de quê, meus irmãos? Uma mensagem de juízo. E a gente precisa ficar atento a isso. Porque Deus vem apregoar o seu reino, apregoar o ano aceitável e também trazer, né, esse juízo sobre as nações, aqueles que não estão aceitando a marca de Deus e estão pondo a marca da besta aí nas mãos e na testa. Vou passar a palavra para o irmão Ricardo aí. Muito interessante, né? Essa questão da trombeta e associarmos com Josué e essa palavra que se aproxima com a mesma menção da trombeta do jubileu. E nós sabemos aí que jubileu aponta para o desfecho, para o dia da redenção, porque jubileu tem a figura do resgatador, que aponta para Jesus Cristo, aquele que há de vir e instaurar o seu reino milenar de paz, de justiça com a sua igreja. E nós conectamos esse 7º selo, quando olhamos aqui essa menção próxima com relação à trombeta do jubileu, nós temos que conectar com a 7ª trombeta, que é a 7ª trombeta que está associada com o dia da redenção do seu povo. Quando nós pegamos ali o anjo mencionando para João, quando ele está com os pés, um pé na água e outro pé na terra, e levantando as mãos para cima, e jurando por aquele que vive eternamente, isso está em Apocalipse 10, e esse anjo declara, quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus. Então, nós precisamos realizar essa conexão lá com o livro de Daniel, onde lá também tem a missão deste anjo, e que ele levanta a mão para o céu e jura por aquele que vive eternamente, e ele falou, depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, isso a partir da metade dessa semana, então aponta para o final da última semana de Daniel, e por isso conectar com essa trombeta. É importante salientar, eu até trouxe aqui a base de cálculo que o pastor Pedro fez em um desses vídeos, e ele falou assim, como o ano bíblico ele tem 360 dias, e nós pegarmos esse ano profético como igual a um dia, e um dia tem 24 horas, então se nós dividirmos 360 por 24, nós vamos ter aí 15 dias, que equivale a uma hora profética. E se nós dividirmos pela metade, que é meia hora, nós vamos ter 7 dias, que aponta para aqueles 7 dias no contexto de Josué, da muralha de Jericó, mas também para os 7 anos aí da última semana. Muito interessante. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono.
e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, essas duas testemunhas que vão despertar a igreja, elas terão um certo destaque. E no deserto, o Espírito me fez lembrar em Josué capítulo 3, né? Até anotei aqui, verso 15. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Então, no deserto, não haverá um regime, entre aspas, socialista. Não. Vai haver também lideranças também no deserto. E eu creio que essas duas testemunhas, elas terão esse destaque. E o galardão também será maior para as duas testemunhas que despertaram as virgens. Para quem muito é dado, muito será cobrado. E, obviamente, para quem muito é dado e é correspondido, muito será também retribuído. Vide a parábola dos talentos. Quem recebeu 5 talentos, teve o dobro. E aquele que enterrou, o talento do que enterrou não foi para quem recebeu 2, foi para quem recebeu 5. E Jesus fala, os 5 talentos é dado para quem tem mais capacidade. Então, meus irmãos, é um privilégio poder estarmos aqui dando, se é que eu posso dizer assim, um start para o despertamento das 10 virgens. E nós não devemos subestimar o Espírito Santo em nós, porque muitos tratam esse nosso trabalho como algo secundário, como um Davizinho que está lá escondido, ninguém vê, mas Deus está olhando o coração. E Deus vai revelar para os pequeninos as verdades tremendas para o tempo do fim. Então, nós precisamos atentar para o mover do Espírito. E eu creio que Deus tem levantado pequeninos para poder usar essa ferramenta chamada internet para poder despertar outros irmãos. E, de fato, Deus preparou para esse tempo do fim essa ferramenta. E, graças a Deus, nós estamos usando de forma sábia e não usando para o mal, mas para o bem. Então, meus irmãos, a responsabilidade é grande, mas se formos fiéis dispenseiros, Deus vai nos recompensar. Amém. Amém? Eu creio que até se nós morramos, vamos supor que nós morramos antes da última semana, nós teremos nosso galardão, porque nós teremos, entre aspas, o start para o despertamento. Amém, queridos? E esse anjo aqui, está escrito outro anjo. No verso 2, os 7 anjos. Aqui é outro anjo. E eu fiquei, poxa, será que esse outro anjo não seria o próprio Senhor Jesus? E na Bíblia de aplicativo eu vi uma referência lá de Amós, capítulo 9, que me deu essa resposta. Amós 9:1 está escrito lá, vi o Adonai, vi o Senhor que estava em pé junto ao altar. Então esse outro anjo é o próprio Senhor Jesus, que está em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Ou seja, é Jesus Cristo, nosso mediador. Então, Jesus Cristo estará conosco. Ele prometeu que nós faríamos obras iguais e até maiores que ele fez. Até hoje ninguém fez, nem parecido do que Jesus fez, mas isso vai acontecer na última semana. E ele estará conosco todos os dias. Ele está habitando em nós e ele vai nos capacitar. Ele estará conosco, intercedendo diante do Pai, enviando, né, como cavalo branco, né, enviando as testemunhas. Ele com o arco enviando Efraim, as flechas. Então ele se acha diante do trono. Então no Amós 9:1 está escrito, vi o Senhor, Adonai, que estava em pé junto ao altar, e me disse, fere os capitéis, e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá, nenhum escapará. E conectando com Apocalipse 11, versos 5 e 6, se alguém pretende causar-lhes dano, para as duas testemunhas, fogo sai da sua boca e consumirá os seus inimigos. Ou seja, Jesus falou profeticamente para aquela figueira que amaldiçoou, que não estava dando frutos. Ou seja, as 5 virgens apóstatas, e juntamente com os ímpios que não estiverem dando frutos, nós amaldiçoaremos a figueira. E tudo o que dissermos será feito. É isso que ele falou. Em verdade vos digo, que disserdes a este monte. Montes tipificam reinos, meus irmãos. Então, o que te disser para esse monte, ergue-te daqui, lança-te no mar. Não duvidar no seu coração, mas tudo que vai acontecer tudo o que disser. E no verso 24 de Marcos 11, e tudo quanto em oração pedirdes, recebereis. Ou seja, Jesus Cristo recebendo as orações dos santos e derramando, né, na terra, no toque das trombetas. Né? 1 João 5,14, tudo que pedimos no nome de Jesus, segundo a sua vontade, ele vai nos fazer. João 15,7, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Né? Por isso que elas têm
a autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia, e também tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Tudo o que disserem será feito. Tudo o que pedires a meu Pai em meu nome, eu vos farei. E esses estão diante do trono. E o anjo tomou um incensário, encheu do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Isso me fez conectar com Êxodo 19, quando Deus apareceu para o povo no Monte Sinai. Eu vou ler aqui só uns versos. Verso 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte, muito forte clangor de trombeta, olha aí, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. As testemunhas tocando trompetas, primeira, segunda, terceira, quarta, e vai se intensificando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo, aliás, duas testemunhas, pregando arrependimento, advertência, que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes, olha, os sacerdotes que levaram as 7 trombetas, né, com Josué 6, se chegam ao Senhor e se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Só que na última semana, muitos serão feridos, exatamente por não ouvirem a advertência das duas testemunhas. Então, o Espírito me fez conectar com esse texto de Êxodo, Provérbios capítulo 1, versos 23 a 33. Não vou ler aqui tudo para ganharmos tempo, depois os irmãos leem. Eu consegui enxergar. Por exemplo, no iníciozinho de Provérbios 1 e 23. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Ou seja, o Espírito me fez conectar com as 7 lâmpadas, sendo repreendidas pelas duas testemunhas, pela voz, e devidamente alinhadas. Depois do verso 24 ao verso 32, Deus está falando do juízo para aqueles que não responderam. Depois vocês leem em casa. E no verso 33, mas o que me der ouvido, ou seja, ouvido diante das minhas testemunhas que eu enviei, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Isso aqui diz para mim que, como consequência, as nações que responderão à advertência das duas testemunhas não sofrerão os flagelos de Deus. Então, no verso 33, as duas testemunhas atentando para a repreensão, se alinhando com as 7 lâmpadas, né? Juntamente com as duas que não tinham repreensão, que é a Esmirna e Filadélfia, né? Depois, eles cheios do Espírito para tocar trombetas, né? Sabendo as palavras do Senhor. E do verso 24 ao verso 32 de Provérbios 1, os juízos de Deus. E no verso 33, quem der ouvido às minhas duas testemunhas habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então foi isso, basicamente, que eu consegui enxergar desses versos 4 e 5 de Apocalipse 8. Por isso que eu canso de repetir aqui no meu canal em muitos vídeos. A pessoa que abandona a antiga aliança, não, a gente não precisa mais praticar e não precisa mais olhar para ela, está perdendo a essência das profecias. Porque Deus profetizou. As festas, elas foram profetizadas para que a gente possa compreender tudo aquilo. Não foi para bonito que fez. Vocês acham que Deus gostava de que fosse morto um cordeiro? Você acha que Deus se agradava com matança, com sangue derramado? Não. Mas aquelas representações, já se diz, é representação do que viria. Hebreus 10:1. Tudo isso eram sombras dos bens vindouros. E os bens vindouros somos nós, meus irmãos, somos nós. O santuário que precisa ser purificado é você. Acaso você não saiba disso? Acaso você não saiba que vós sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O santuário terrestre existiam praticamente 3 compartimentos. O pátio, aí tinha a parte principal, que era o lugar santo e o lugar santíssimo. A tenda, essa era a tenda onde só entrava ali no primeiro compartimento somente o sacerdote e no segundo somente o sumo sacerdote, mas não sem sangue. Então, para explicar essa sua pergunta, eu vou explicar da seguinte maneira. O homem não podia de maneira nenhuma se achegar no lugar santíssimo.
o homem não podia se achegar, porque esse lugar era o lugar onde habitava a glória de Deus. O santuário foi feito para que Deus pudesse habitar ali, por mais que ele disse, faça esse santuário para que eu possa habitar no meio deles. Mas, na verdade, ele estava no Santo dos Santos, um lugar inabitável para o homem. O homem só poderia se achegar no Santo dos Santos por intermédio do sumo sacerdote, não sem sangue, e somente uma vez por ano. Então, meus irmãos, é importante focar nisso. Por quê? Porque nós nos achegarmos perante Deus, nós precisávamos de um intermediador. Esse é o fato. E a gente não precisa hoje? Precisa também. Só que nosso intermediador hoje é Cristo Jesus. A gente não precisa mais oferecer, não precisa mais derramar nenhum sangue. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e entra em silêncio. Ora em silêncio com o teu pai que te vem em secreto, ele vai te ouvir e atender as tuas súplicas. Orando como? Em nome de Jesus. Por quê? Porque ele é o teu cordeiro que foi morto e apresentado, entende? O sangue dele representa esse sangue. Então, para responder melhor, Hebreus 10, 19. Este caminho foi descortinado. Você tem a intrepidez de entrar no Santo dos Santos pelo novo caminho, que é o véu, o próprio Senhor Jesus Cristo que morreu e te deu esse livre-arbítrio de entrar no Santo dos Santos. E no mesmo momento, quando se completou aquela festa de tabernáculos, a realidade, Jesus também enviou o seu Santo Espírito para estar conosco até a consumação dos séculos. Então aconteceu naquele momento uma fusão, onde o céu se aproxima do homem, se nós permitirmos como santuário puro, agradável, receber o Espírito Santo de Deus, o céu se aproxima do homem e o homem se aproxima dos céus. Então a gente vê os dois compartimentos, a parte santa, que seria o corpo do homem, e a parte do Santo dos Santos, que é onde nós habitamos por intermédio do sangue de Jesus Cristo. Entende? Então, quando as pessoas conseguem entender essa fusão, as pessoas conseguem perceber a importância que tem da busca incessante pela santificação. Porque sem a busca da santificação, essa fusão é interrompida. Porque a gente extingue o Espírito, primeira parte. Segunda parte, se a gente não orar, a gente não se achega no Santo dos Santos. Então, meus irmãos, entender esse ponto é crucial. Por isso que eu trago para vocês que esse texto em específico de Apocalipse 8 está nos mostrando esse dia. Esse dia é importantíssimo, onde o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, né? E agora ele está entrando representando o quê? A oração dos santos para ser oferecida. Então, assim, não é que ele não estava fazendo isso antes de chegar o sétimo selo. Ele está nos trazendo para a profecia. Ele está nos trazendo para a revelação. Entendam. O que está sendo contado aqui é o seguinte, enxerga, tá vendo aquelas sombras? Tá aqui, ó. Essa é a realidade das sombras. E agora, quando a gente vai lá para o versículo 5, o anjo toma esse incensário, né? Em fogo do altar, e com sangue, né? E atira sobre a terra. E a gente vai ver isso depois na primeira trombeta, né? Que é exatamente o mesmo cenário. A gente vai ver no próximo capítulo. Mas quando a gente vai para Levíticos, eu nem abri o texto aqui, mas eu vou ler com vocês aqui, tá? Eu vou ler Levíticos 16, você pode ler na sua casa aí. Os primeiros versículos de referência, eu vou ler aqui do versículo 11 em diante, tá? Para vocês entenderem o que acontecia e vocês vão ver a mesma conexão. E Arão fará chegar o novilho de oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si pela sua casa. E degolará o novilho de oferta pela expiação, que é para ele. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, diante do Senhor, e seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. E aí depois o versículo 14, referente ao povo. E tomará do sangue do novilho, e com seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório, para a banda do oriente, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com seu dedo. Depois degolará... Não, esse na verdade aqui que é o bode da oferta, tá? Depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo. Esse é para o povo. E trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com seu sangue, como fez com o sangue do novilho. E aspergirá sobre o propiciatório e perante a face da propiciação. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícies dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícies. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar
a fazer a propiciação do santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. E o texto continua depois dizendo que este sangue, ele servia para a purificação. Como é importante nós entendermos o incensário de ouro, né? O altar de ouro, onde tem ali muito incenso, a oração de todos os santos, e faz associar com os atos do sacerdote de tardes e manhãs. Quando a gente lembra de tardes e manhãs, nós lembramos do sacrifício contínuo. E o sacrifício contínuo dos santos da nova aliança é um sacrifício contínuo espiritual. Daniel mesmo já oferecia esse sacrifício. Quando ele estava no sacrifício da tarde, ele recebeu a revelação. Olha só, irmão, desculpa te interromper, mas esse ponto aqui eu acho tão fantástico que você falou de Daniel. Sim. Eles estavam no momento que eles não tinham o santuário, mas eles já tinham entendido, séculos antes, que Deus não se agradava do sacrifício, sim das orações oferecidas. Meus irmãos, meditem nisso. O verdadeiro sacrifício são sacrifícios de louvor, são sacrifícios de um corpo liberto do pecado, quando a gente se oferece como essa oferta. Amém. É verdade, é isso aí. E nós precisamos entender esses princípios e entender que desde o princípio, nas escrituras do Antigo Testamento, existem revelações enormes, especiais para cada um de nós, para um aprendizado, para entender o que o Senhor planejou desde a fundação do mundo para os seus servos nos últimos dias. E quando a gente lembra dessa menção, sacrifício contínuo, tardes e manhãs, nós lembramos da menorá, onde o sumo sacerdote recebia o azeite do povo e ele realizava essa manutenção da menorá, do castiçal, para que o castiçal seja mantida acesa. E nós precisamos conectar esse castiçal com a igreja, recebendo os 7 Espíritos de Deus, para que essa chama permaneça acesa. E lá em Levítico 16, verso 13, diz assim: porá incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório. E aí me faz lembrar também, lá em Números capítulo 7, está escrito assim, que ali Moisés levantou o tabernáculo, e nas ofertas, na dedicação do tabernáculo, cada tribo tinha que oferecer os sacrifícios. Dentre esses sacrifícios, eles tinham que apresentar a cada tribo 10 ciclos de ouro com incenso. Se nós pegarmos aqui as 12 tribos e multiplicar pelos 10 ciclos, nós vamos ter 120 ciclos de ouro com incenso. Multiplicando 12 tribos vezes 120, dá 1,44, apontando para os 144 mil. Então, esses sacrifícios contínuos espirituais aponta para a igreja glorificada. Por isso que os ciclos são de ouro, porque o ouro aponta para a glorificação. E esses sacrifícios espirituais apontam para a igreja glorificada. Isso é lindo demais. Esse lançar do incensário, e nós precisamos conectar também com Êxodo 30, verso 10, onde diz lá que no entardecer, ou seja, no sacrifício da tarde, que aponta para a última semana, como o sacrifício da manhã aponta para Pentecostes, o sacrifício da tarde aponta para os últimos dias, uma vez por ano, fará expiação nas pontas do altar, com o sangue do sacrifício. Por isso que o incensário sendo lançado na terra, ele resulta nas trombetas sendo tocadas pelas duas testemunhas, e a gente vê sinais ali com fogo e sangue. Por quê? Porque no dia da expiação, esse incensário ele tinha não somente o perfume, o incenso, a fumaça, mas também nas 4 pontas a marca do sangue, ou seja, as trombetas afligindo a terra nos 4 cantos. Então isso é muito interessante, essas conexões. Ali em Mateus 18, do verso 16 ao 20, lá faz menção de 2 ou 3 testemunhas, apontando para as 2 testemunhas, juntamente com Jesus, a testemunha fiel e verdadeira. Lá está escrito:
se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, e essa palavra pedirem é rogar, suplicar, orar. Então, apontando para o incensário de ouro, da oração dos santos. Então será feito, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio. É o Senhor correspondendo do céu às orações dos santos na última semana. Isso é lindo demais. Vamos ler o verso 6 aqui. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Amém? Quero passar a palavra aí para o Wagner Nunes. Então, se prepararam para tocar. Então, elas estão devidamente preparadas, cheias do Espírito. E eu estava meditando aqui, enquanto os irmãos estavam falando, o Espírito me fez lembrar o seguinte. Apocalipse, ele é muito simbólico, mas também ele é muito literal. Nós não podemos tirar, em hipótese alguma, a literalidade do livro de Apocalipse. Sabe por quê? Enquanto os irmãos estavam falando, o Espírito foi me lembrando de alguns episódios da Palavra de Deus, que se nós não concordarmos que seja literal, nós vamos nos frustrar. Por quê? Olha só, eu anotei aqui, as pragas que caíram no Egito, elas foram literais. O Mar Vermelho se abrindo, de fato, foi literal. Muitos teólogos falam, não, aquilo ali foi um ventinho que deu, o Mar Vermelho foi só 2 palmos, enfim. Não, foi literal. Elias sendo arrebatado no redemoinho de fogo, literal. Eliseu fazendo o machado flutuar, literal. Quando Jesus morreu, de fato houve um terremoto. Esses terremotos acontecem novamente na última semana, né? Houve trevas na terra, ou seja, quando nós meditamos sobre o 6º selo, né, o sol se tornou negro como saco de silício. Meus irmãos, é literal. Tem a parte espiritual, claro que tem, mas tem a parte literal. Se nós abrirmos mão da parte literal, nós vamos compreender errado, nós vamos nos frustrar quando de fato acontecer. Então, nós precisamos compreender que na próxima gravação nossa, vamos falar do toque das trombetas, que são eventos, de fato, meus irmãos, literais. Eles têm um cunho também espiritual, mas ele não pode ser deixado de lado como algo literal, né? Então, as 2 testemunhas cheias do Espírito, preparadas para tocar as trombetas, então foi isso que o Espírito me falou aqui. Diz para o povo que é literal, vai acontecer de forma literal o juízo na terra. As estrelas cairão dos céus. Tem a questão espiritual? Tem. Mas também vão cair de forma literal. Por quê? Porque no Antigo Testamento nós temos diversos e inúmeros exemplos de coisas literais. E será que Deus não é poderoso para fazer tudo acontecer novamente? Eu creio que sim. Eu, por exemplo, tinha o entendimento que era tudo espiritual. Mas assim, um espiritual que apontava para uma realidade. E de fato eu não vou mudar essa minha linha de pensamento. Mas eu não posso, como o irmão Wagner disse, descartar a literalidade. Eu não tenho como. E eu me dobrei a isso quando eu entendi o selamento. Porque esses 7 anjos que estão tocando essas trombetas são os mesmos 7 anjos das igrejas. O que me fez entender que existe uma literalidade nisso é o despertar das 5 virgens que estão com azeite e que vão acordar nos últimos dias. E aí você me pergunta, não, tudo bem, mas então vai ter salvação ou não vai ter salvação? Lógico que vai ter salvação, mas para aqueles que estão com azeite, preste atenção nos detalhes. Se não estiver com azeite posicionado, mesmo que esteja com azeite, mas se estiver dormindo, não vai acordar. A função dos 7 anjos, das 7 igrejas que irão tocar as trombetas é despertamento. Por mais que seja despertamento, por muitas vezes catástrofes que estão acontecendo. Ainda resta aqueles que não vão se dobrar para Satanás e para a marca da besta dos últimos dias. Irão entrar no milênio, irão ser poupados. Por quê? Porque vão receber uma marca, meu irmão. Não vão receber a marca da besta. E Deus irá proteger. Entende? Agora, o desenrolar de toda essa história, a gente vai continuar estudando aqui. E as trombetas estão sendo abertas para nos revelar essa última semana e os pontos escatológicos que irão acontecer nela. Então, é importantíssimo a gente poder meditar nelas, tá? E nós iremos trazer, então, por causa disso, os 2 lados, e vocês vão ver coisas fantásticas, tanto da parte espiritual, que não é uma parte espiritual assim, é só para a gente entender um ponto, não. Deus está mostrando, na parte espiritual, o selamento da igreja. E nós iremos mostrar isso, a gente já fez esse estudo. E do mesmo lado que a gente vai mostrar na parte literal,
a condenação daqueles que estão aceitando a marca da besta na última semana. Daniel capítulo 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos, e nós estamos incluídos, olha que privilégio, profetizou acerca de nós, meus irmãos, Jesus. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Esse livro selado, queridos, é exatamente o evento da última semana, que tanto Daniel buscou compreender, que Deus falou para Daniel, Daniel, não, encerra, que é para o tempo do fim. Em Apocalipse 22 e 10, disse-me ainda o anjo, não seles, João, não seles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Os selos foram desatados, queridos. Amém. Jesus Cristo, vencedor, ele desatou os selos. Por isso que o apóstolo Paulo ele ora pela igreja, para que a igreja tenha espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus, que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que saibamos a esperança do nosso chamamento, as riquezas dessa herança. Olha aí, quando nós falamos acerca do milênio, nós estamos aprendendo acerca das riquezas dessa herança, meus irmãos. Então, coisas grandiosas estão reservadas para nós. Mas nós precisamos, conforme está escrito no profeta, se não me engano, Jeremias 33, clamas a mim, olha aí a oração que tanto falamos aqui hoje, clamas a mim, que responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E se nós tivermos o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, e considerarmos os outros superiores a nós mesmos, nesse espírito, nessa humildade, Deus vai usando outros irmãos e nós vamos conectando, ferro afiando ferro. Vai chegar uma hora que a gente vai desentender, mas com o espírito correto, com o coração próprio, nós vamos nos entender mais para frente e assim a gente vai afiando e Deus vai nos revelando. Então muitos esquadrinharão esse livro e o saber se multiplicará. Então é um privilégio, mas também uma enorme responsabilidade estarmos aqui ensinando essas verdades. Mas, para quem muito é dado, muito será cobrado. Quero deixar aqui com os irmãos um verso que se encontra em Apocalipse 10. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas os 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. Muito mistério acerca disso. Muitos querem saber o que é que os 7 trovões falaram. Eu só tenho uma resposta para você, que eu consigo hoje te dar. Você quer saber o que os 7 trovões falaram? É simples. É só você se posicionar como testemunha. Porque você vai ouvir o rugido do leão e você vai refletir esse rugido nos 4 cantos da terra. As 2 testemunhas agindo nesses últimos dias. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo podcast. Valeu. Boa noite, meus irmãos. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite.